Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Seguindo a nossa linha de análise das redações de vestibulares regionais, a gente vai dar uma olhada hoje sobre os textos da UFPR, a Federal do Paraná. Importante lembrar algumas datas sobre a prova. Agora, no dia 28 de fevereiro, vai acontecer a primeira fase, que leva 90 questões de conhecimentos gerais. Então, são avaliadas diversas questões de diversos campos e áreas que são aplicadas para todos os alunos. No dia 18 de abril, a gente tem a segunda fase, onde a gente tem as redações e os textos de compreensão, as questões específicas. E sempre lembrando, a UFPR, assim como outras universidades, faz com que alguns cursos tenham um teste de aptidão, que a gente chama de proeficiência, né? Para quem faz música, para quem quer artes e esse tipo de curso. Além disso, no dia 4 de junho vai ser divulgada a chamada de quem foi aprovado. É importante lembrar que essas datas foram adiadas devido à pandemia e elas não são totalmente fixas, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer ainda com a questão da vacina, se vai ter um novo adiamento para esperar o pessoal ser vacinado, ou se a gente vai ter outra crise, né? Outro pico do Covid-19. Mas, seguindo a ordem do que a gente tem hoje, as informações sobre a prova são dessas datas de aplicação. O que a gente tem que saber sobre a redação? Na verdade, a UFPR não tem uma redação. Ela normalmente pede 3 mini textos, pequenos textos. Antigamente, eram pedidos 7 textos diferentes de sequências diferentes. Foi passado para 5 e nos últimos anos tem sido 3. Cada aluno tem 4 horas e 30 para realizar as suas questões específicas e a escrita dos 3 textos. Os textos variam, é muito parecido com o sistema da Unicamp, né? Que todo ano nós temos temáticas e modelos de gênero diferentes. O que é interessante repararem aí nesse quadrinho que a gente tem aqui embaixo? 2 textos sempre se repetem. O que muda é apenas um dos gêneros. Então, meio que a gente sempre diz que desses 3 gêneros, 2 deles são basicamente fixos. Isso não significa que a prova desse ano, por exemplo, vai ter exatamente esses 2 gêneros que se repetem. A ideia é exatamente que a gente tenha gêneros que variem para testar os conhecimentos do aluno, não só sobre o formato de compreensão, como também sobre o formato de escrita. Importante sobre compreensão. Nem sempre a redação da UFPR dá um texto de apoio. Existem diversas vezes que a retirada da temática sai, por exemplo, de uma tirinha, de uma foto, de uma obra de arte. Então é bem importante aprender essa questão de interpretação imagética, interpretação conotativa, de conseguir compreender ideias em coisas que não são literais. Os blocos de correção são blocos padronizados. O que isso quer dizer? Que são os blocos comuns a todos os vestibulares. O bloco que respeita a temática e a forma do gênero textual. Então, se a gente está falando de uma narrativa, se o texto está narrado e está dentro da ordem temática. Se é uma dissertação, se dentro tem argumentos. Se é uma crônica, se ela tem um tempo e esse tipo de coisa. O segundo bloco, estrutura, coesão e coerência. Não adianta vocês me narrarem um texto que eu não compreenda. Não adianta narrar uma historinha linda, maravilhosa, me contar uma fábula da qual ela esteja desorganizada. Então, o primeiro bloco, em teoria, é se vocês estão respeitando o gênero e o tema. O segundo, se o que vocês escreveram tem sentido. E o terceiro, se o que vocês escreveram está correto, que é o tipo de linguagem. Se é um texto que vai pedir para vocês uma linguagem coloquial, se está em coloquial. Se é uma norma culta, se está em norma culta. Se as palavras estão escritas da forma correta, dentro da grafia e da acentuação necessária, incluindo pontuação. Então, esses blocos são bem padrões. Boa parte, na verdade, das universidades usa esses blocos. Claro que alguns dividem de forma diferente, mas todos eles avaliam a mesma coisa: respeito ao gênero, respeito à ordem e respeito à linguagem.
pontos padronizados, né? Que a gente sempre diz que as bancas exigem uma análise de um fenômeno. No caso de universidades como a UFPR e como a Unicamp, eles avaliam diversos fenômenos. Pode ser sociológico, pode ser social, pode ser comportamental. Isso significa que vocês podem trabalhar diversas áreas da existência. Por que isso é importante de pensar? Porque aí se difere do Enem. O Enem, 99,9% das vezes, analisa fenômenos sociais. O que isso quer dizer? O que acontece na sociedade. Como, por exemplo, a integração das pessoas surdas na educação, a democratização do cinema. Esses assuntos são de um âmbito de toda a sociedade. Porém, outros tipos de escrita permitem outros tipos de temática. Se for uma crônica, vocês podem analisar uma linha de pensamento, uma linha filosófica. Se for um conto, vocês podem analisar o comportamentalismo e vice-versa. Então, é sempre importante lembrar que o mais difícil dessas redações de universidades que não são fixas é vocês se lembrarem o que faz com que cada gênero exista. Por que aquele gênero é diferente de outro? A gramática normativa, né? Vocês devem respeitar algumas ordens, mesmo uma linguagem coloquial precisa de uma pontuação para fazer sentido, precisa que as palavras sejam acentuadas corretamente. Apresentação de senso crítico. É interessante vocês pensarem que quando a gente fala de senso crítico, não quer dizer exatamente criticar, não quer dizer necessariamente argumentar ou pontuar algo. Quer dizer que vocês pensaram a respeito daquilo. Que eu não vou ler um plágio, que eu não vou ler uma cópia, que eu não vou ler uma inspiração muito próxima. Digamos que eu peço um conto e vocês vão lá e mudam 2, 3 nomes, mas me dão um conto de alguém que já escreveu. Me dão um conto do Caio Fernando, por exemplo. É importante nesse senso crítico que vocês tenham uma autocrítica, que vocês gastem tempo para pensar naquilo. E a capacidade argumentativa, no caso, a capacidade de escrever e convencer a pessoa daquilo que vocês escreveram. Então eu tenho que entender a história, eu tenho que entrar na história. Eu tenho que sentir coesão na argumentação de vocês, caso seja uma dissertação. Tudo deve ter ordem, tudo deve ter senso, nexo e coerência. Tudo deve estar escrito corretamente. E isso não importa se for uma dissertação argumentativa exatamente igual ao Enem, ou se for uma narrativa, que pode ser uma história regionalista como um Guimarães Rosa. Essas coisas são padrões, porque são o que faz a língua portuguesa funcionar e ser entendida pelos falantes. Quando o texto pedir para vocês uma reflexão abstrata, para vocês refletirem, apresentarem uma reflexão, por exemplo, sobre a liberdade. Vocês têm que começar literalmente a refletir. Quando é um texto que pede para vocês falarem sobre algo, é preciso que vocês parem e pensem, não saiam simplesmente escrevendo naquele desespero e susto que a prova causa na gente. Então, comecem a se questionar o que o tema traz para vocês. Se é algo muito abstrato, tipo, por exemplo, uma prova da URGS que a gente já teve aqui, o que é amizade, um tema que a própria UFPR já tratou, a veracidade. Então, são coisas que não são muito naturais da gente pensar nelas como se elas não tivessem o próprio significado delas. Então, tragam isso para a realidade de vocês. Tornem o tema tangível. Por exemplo, o que é liberdade? Ué, liberdade é ser livre. Tá, mas o que é ser livre para ti? Talvez para alguém ser livre seja ter um carro para poder viajar o mundo. Já para mim seja ter dinheiro para comprar uma casa e sair do lar dos meus pais. E para ti, talvez seja um passaporte super free, que dê para entrar em qualquer lugar. Entendam que a beleza da reflexão abstrata é que ela é diferente para todo mundo. Só que se vocês não refletirem aquele senso crítico que a gente estava falando, se vocês se prenderem em tentar dar ao corretor o que vocês acham que ele quer, vocês não falam da verdade de vocês. Reflexões e temas abstratos normalmente são bem problemáticos perto de sistematizações. O que isso quer dizer? Aquelas normas padrões.
uma introdução com XYZ, um desenvolvimento com XYZ e uma proposta de conclusão, tal. Esses textos mais prontos, esses modelinhos padrão de internet, normalmente são bem ruins para esse tipo de coisa, porque mostra que a ideia está artificial. É muito fácil perceber que a ideia é artificial. Além disso, o mais perigoso de uma reflexão abstrata é vocês se empolgarem, chegarem a uma epifania própria lá no meio da prova, se descobrirem e começar a falar demais. Gente, o FPR pede 3 textos por um motivo. São 3 textos curtinhos. São 3 pequenos comentários, 3 pequenas reflexões, 2, 3 parágrafozinhos na humildade. Se vocês se perdem muito, normalmente fica a ideia em aberto, fica coisa aglomerada. Eu não entendo onde vocês queriam chegar. Voltem para a terra, fixa o pezinho no chão e pensa, eu vou falar só disso. E vai só naquilo. Não tentem abrir muitos caminhos, porque vocês não têm linha para isso. Reflexões filosóficas, que é quando acaba pedindo para vocês algo a respeito de um pensamento ou de uma situação. Normalmente isso traz para a gente temas como preconceito, como relações, esse tipo de coisa que não é bem do âmbito social, mas ao mesmo tempo também não é só pessoal. Envolve uma parte de cada. A sua pessoalidade vai envolver na sociedade. Então são temas que a gente tem que tentar entender o porquê que eles são precisos. O porquê que para nossa existência é interessante pensar naquilo. Por quê, gente? Lembrem que a pessoa que está criando o texto, que criou a prova de vocês, ela chegou nesse tema por algum motivo. Pensem no Enem. Por que todo mundo estava chutando o analfabetismo, cibercondria e tudo mais? Porque a gente começa a perceber que é algo problemático na sociedade. E quando todo mundo acha um problema, significa que ele é importante. Para a pessoa ter chego à conclusão de que esse tema era importante, vocês também têm que chegar à mesma conclusão que ele. Então a primeira coisa é vocês terem uma análise sobre isso. Senta, larga a caneta, fecha o olhinho, respira fundo. Pensa o porquê que aquilo é necessário, o porquê que aquilo influencia na sociedade e o porquê que aquilo influencia em cada pessoa, incluindo você. E se não influencia em nada, por exemplo, digamos, a corrupção no Brasil é algo sistemático, mas não é social exatamente, porque não é todo mundo que tem consciência. Por que as pessoas não têm consciência? Vocês veem que a gente começa a entrar muito a fundo nisso, e um pensamento leva a outro, leva a outro, leva a outro, e daí vocês se perdem. É exatamente isso que esse tema quer de vocês. Muito pensamento. Mas vocês precisam achar uma linha tênue que mostre importância. Não dá só para falar a respeito, digamos, explicar a corrupção sem me falar o porquê que ela é importante. Eu também preciso entender o porquê que a redação de vocês está sendo escrita. Sempre lembrem disso. A gente tem 2 premissas básicas nesse curso. A redação de vocês é totalmente independente, então significa que a gente não pode partir do pressuposto de que o corretor sabe de qualquer coisa a respeito da sociedade. E vocês têm que explicar para mim o porquê que esse texto existe. É por isso que lá no Enem vocês têm a contextualização na introdução. Eu tenho que entender o porquê que esse tema é importante. Na reflexão filosófica também. Me explica, basicamente, o porquê que aquilo ali está sendo escrito. Não sai simplesmente dizendo a corrupção no Brasil é realmente problemática, as pessoas não têm consciência. Dá um exemplinho, segue o fluxo, criem encadeamento. Isso é a melhor coisa, vocês aprenderem a encadear os textos de vocês. O que isso quer dizer? Criar uma linha lógica, que uma coisa leve a outra, que as ideias de vocês não pareçam desconectadas. Textos argumentativos, que é um dos que vocês viram que cai muito ali, é exatamente igual ao Enem. Vocês têm que ter uma explicação e um ponto de vista. Partam do senso crítico particular de vocês. Normalmente a UFPR dá esse espaço. Ela não põe algo tão específico quanto as provas do Enem. Digamos, os estigmas relacionados às doenças mentais no Brasil.
Ele normalmente vai dar para você só a doença mental, assim como quem estava trabalhando com a uberização do mercado de trabalho. Tem gente que pode achar bom. Essa é a beleza do texto argumentativo mais livre, mais leve. Vocês têm espaço para dar opinião. Apenas duas coisas importantes. As universidades têm o hábito diferente do Enem de serem mais críticas, tanto ao governo, quanto ao sistema social, quanto ao comportamento das pessoas. Porém, é sempre bom ter cuidado, tá? Quando a gente fala de ser crítico, é importante ser um crítico com os pezinhos no chão. A gente mete o louco, mas mete o louco consciente. Pensem assim. Então não dá para simplesmente falar de corrupção e acusar o presidente. Não dá para simplesmente falar de problemas na educação e culpar as pessoas. Não dá para falar de violência urbana e culpar os PM. Por que não dá para fazer isso? Primeiro porque a gente não tem comprovação física de que a culpa é exatamente dessas pessoas. E segundo porque algo argumentativo normalmente faz parte de uma situação sistemática. Digamos, vamos pegar o tema do Enem, dos surdos. O problema da educação não está só no governo. Tem a questão do governo investir, tem a questão da escola não ter estrutura, tem a questão do professor não ter preparo, tem a questão do pai não ter segurança nos professores, tem tudo isso. Então, quando vocês escolherem não, né? Quando vocês pegarem o texto argumentativo, prestem atenção em como vocês podem colocar o senso crítico de vocês de uma forma que ele tenha a leveza de não atacar ninguém diretamente, mas tenha a consciência de entender onde estão os problemas. Por isso que a gente sempre põe na redação aquela coisa do o governo. A gente não põe o presidente Jair Bolsonaro. A gente põe o sistema de segurança pública, não a polícia militar do Paraná. Esse tipo de coisa é muito importante. Além disso, tenham muita atenção às interpretações não verbais. Como eu disse lá no começo, a UFPR tem hábito de às vezes colocar como texto de apoio pequenos desenhos, obras de arte e tirinhas. Então, lê devagar, olha, sublinha, risca, risca de novo. Tenham cuidado para que vocês interpretem o tema corretamente. Não se deixem induzir por vontade própria. Textos críticos são normalmente atacantes. É uma coisa que a gente sempre diz. Por quê? Ele sempre vai afetar alguém. Por exemplo, o tema era intolerância religiosa. Vai ter algum participante que sofreu intolerância religiosa? Violência contra a mulher. Vai ter algum participante que sabe ou viveu isso durante a vida? Então, evitem colocar a pessoalidade de vocês na interpretação. A opinião própria é só pro texto. O texto resumo é um dos mais complexos, porque ele tem que ser curto e ele normalmente está acompanhado de um texto mais complicado. Seja pela temática, porque muitas vezes é um texto com um tema específico, um assunto mais difícil, ou um texto muito longo. Então, como é que a gente sempre faz? Relê, refaz e repõe. Primeiro vocês vão ler o texto. Terminou de ler, vai ler de novo. Só que dessa vez vocês vão ler circulando coisas que são extremamente importantes. Como que eu defino, Sora, o que é extremamente importante? Sem aquilo, vocês não entenderiam do que o texto se trata. Quando vocês destacarem isso, vocês vão começar a ver aonde esses detalhes levam. E a partir daí, vocês vão tirar somente o que é necessário para refazer. Gente, o resumo é um dos mais perigosos, porque muitas vezes a gente tende a escrever mais do que deveria. Porque a gente está acostumado com a prova do Enem, em que a gente precisa explicar tudo. A gente tem que dar um tópico frasal, tem que apresentar uma tese, essa tese tem que ter um embasamento, esse embasamento tem que ter um repertório. Não é assim. O resumo é literalmente pega um texto e refaz ele pequenininho. Então, o resumo é o que eu mais diria para vocês praticarem. Por quê? Porque o argumentativo que cai sempre, vocês já sabem fazer pelo Enem.
E o resumo é o outro que cai muito. Então comecem a fazer assim, ó. Peguem um jornal e resumam uma matéria. Aí o que vocês fazem? Chama lá a mãe, o pai, o tio, o namorado, namorada, cachorro. Dá para essa pessoa ler a matéria e depois ler o texto de vocês, para ela ver se dá para entender tudo ou se ela sente que fica algo faltando. Pratiquem resumo. Pratiquem resumo e pratiquem resumo. Ele está sempre lá e ele é um dos mais fáceis da gente se perder por não saber segmentar os detalhes. Sempre pense a necessidade do porquê vocês refletem os temas, como a sociedade vive a respeito desses temas e se ele afeta a vida de vocês diretamente. Diante da temática, vocês vão entender onde essas coisas servem. Feito, gente! Muito obrigada para todo mundo. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Pode ser aqui pelos comentários, pode ser pela página do Instagram do Passeio Linguagens, ou os alunos que são do grupo, pelo grupo do WhatsApp. Feito, até a próxima. Tchau, tchau.